Oi pra você aí do outro lado, aqui é o Luli, bem-vindo à nossa segunda degustação do canal. Na segunda degustação, escolhi o anime/mangá Soul Eater. E por quê? Bem, porque Soul Eater vai entrar num primeiro caso que precisamos discutir, que é o caso dos animes com final filho. Talvez uma das coisas mais tristes que acontece no cenário da japonesice. Soul Eater é um mangá de autoria de Atsushi Okubo, que não é Okubo Tite do vídeo anterior, entendeu? Okubo. Eu sou tão engraçado que às vezes eu fico em choque com o meu próprio humor. Atsushi Okubo é um autor muito bom, tanto é que está com outro baita sucesso, que é Fire Force, ou Enendo Shogotai do japonês, que está sendo lançado agora. Tem o anime sendo transmitido pela Prime Video, você pode ir lá assistir, e tem também seu mangá que está absurdamente maravilhoso no final ali, do que parece ser, né, o final da história, caso ele não dê uma de maluco e uma de Dragon Ball e comece a enrolar linguiça para acabar com a série. Tá no seu ritmo final e tá muito bom também, o que faz o cara ter dois mangás de extrema qualidade, o que é algo raríssimo para poucos autores. Na verdade, a única pessoa que tem tantos sucessos é a Rumiko Takahashi, que é a autora de Inuyasha, Ranma Meio e 1 milhão de outros mangás de sucesso. Soul Eater tem um início de anime extremamente engraçado, os mangás logicamente também. Por quê? Logo no início, o personagem principal é apresentado como estando em sua última missão. Porque no mundo do Soul Eater, o personagem principal é uma arma. E sim, ele é uma arma e ele está com sua usuária, que é a Maka, lá para poder fazer a missão que eles precisam fazer, e ele tem que comer uma última alma. E nesse mundo do Soul Eater, as bruxas são extremamente poderosas. Então eles estão enfrentando uma bruxa que tem poderes relacionados a coisas felinas. Na verdade, ela tem poderes relacionados, a abóbora e coisas de abóbora e etc. E essa primeira luta já é muito legal, já te mostra que aquele vai ser um mundo muito divertido. E é aí que vem a primeira grande piada do anime, que não é um spoiler, porque acontece literalmente no primeiro episódio, que ao final do episódio, quando ele come lá a alma da dita menina, ela aparece de novo e na verdade ela não era uma bruxa, ela era um gato. Numa piada bem retardada, porque claramente ela era uma bruxa sim, só que isso é uma brincadeira do autor para resetar o personagem e fazer com que ele tenha que comer as 99 almas que ele já tinha comido e mais uma. Aí você começa a ser apresentado ao mundo do Soul Eater, e esse autor, o Okubo, ele brinca muito com o humor nos animes. É por isso que eu escolhi ele para ser o nosso segundo mangá degustado, porque eu adoro o tom de humor que ele dá para as coisas dele. É um tom que se mistura muito bem com a porradaria e entra nesse nosso subtexto que estamos fazendo de shonens de porrada e de como isso se desenvolve em várias coisas. Soul Eater quase entraria no assunto que nós vamos tratar no próximo vídeo, já dando aquela dica legal, que é da outra coisa que um shonen pode ter se não for a porradaria, que é uma coisa que vem no início e no final do anime, hein? Olha a dica, e Soul Eater tem essas coisas com muita qualidade. O problema é que, como ele é curto, não tem tantas coisas assim para você curtir. E é aí que entra o problema, como eu falei, e trouxe Soul Eater pra gente conversar aqui exatamente por isso. Soul Eater tem o triste legado de ser um anime com final filho. E, para você que é um leigo, o que é um anime com final filho? Acontece simplesmente assim. Digamos que eu fosse fazer um anime contando a história de uma coisa que todo mundo gosta muito e mais ou menos todo mundo já sabe como termina. Tipo, por exemplo, uma história de... Se eu fosse refazer a história do Titanic, digamos assim, eu pego a história do Titanic e vou fazer um anime. Só que de repente no meu anime do Titanic, em vez de bater no iceberg e um monte de gente morrer, o barco encontra o iceberg, eles têm uma terna noite de amor e nasce um barco de gelo gigante que leva todo mundo embora e todos voltam vivos para suas casas. Teria sido muito lindo? Teria. Muitas pessoas teriam ficado vivas? Muitas pessoas teriam ficado vivas. O problema
é que isso não aconteceu e ficaria uma coisa bem estranha e bem forçada. E é isso que é um final filler. É uma coisa que é inventada do nada porque as coisas simplesmente não estavam andando como deveriam estar. Por que isso costuma acontecer? Na maioria dos casos, como no caso de Soul Eater, porque o anime é encomendado cedo demais e alcança os trilhos do mangá. Ou seja, a animação e o mangá passam a acontecer ao mesmo tempo. Aí existem duas escolhas. Hoje em dia, graças a Deus, os animes têm sido feitos por meio de temporadas, o que impede que isso aconteça. Porque se o anime é feito por temporadas, você pode controlar quantos capítulos vão ser comprados. Quando o anime é feito de forma direta, não existe esse controle. Em alguns casos, isso se torna algo orgânico, como por exemplo acontece em One Piece, onde o anime enrola 600 capítulos e consegue se manter sempre distante do mangá. Mas em casos como o de Soul Eater, o anime começa a andar muito rapidamente, alcança o mangá e de repente o pessoal da animação fica sem material para fazer novos conteúdos. Aí viria a escolha de pausar a animação e voltar depois. Só que como dinheiro pouco não se joga fora, o que eles fizeram foi o seguinte: já que não tem mais nada pra gente usar, vamos inventar tudo da nossa cabeça. E aí o que vem é um final bem porquinho que deixa aquele gosto de que o anime podia ter ido muito além. E é isso que acontece. Pra quem lê o mangá, Soul Eater se mantém em uma qualidade incrível. Como eu falei, é um shonen muito bom, que é muito divertido e que o melhor, depois que desanda no mangá, tem tramas incríveis, porque o que começa a acontecer ali no mundo de Soul Eater, e eu não vou dizer dando vários spoilers, é que existe uma coisa que é criada, que é a chamada loucura do Kishin. É um personagem importante na trama para o lado do mal e que ele deixa ali uma espécie de ar de maldade, filha da putagem, que fica no ar de Soul Eater. E como assim fica no ar? Literalmente dessa forma. É como se existisse no mundo uma espécie de maconha do capeta, que as pessoas aspiram só de andar na rua e dá nelas uma vontade delas fazerem besteira e saírem matando todo mundo. E esse conceito é trabalhado num mistério envolvendo um assassinato, ou seja, alguém é morto na série e a trama começa a andar em torno de quem poderia ter matado aquela pessoa. Só que o curioso é que muitas pessoas poderiam ter matado aquela pessoa. Então tudo começa a andar num trama de mistério, sempre com o tom do humor e da ação e da pancadaria. A parte da pancadaria não deixa a desejar, porque Soul Eater tem ótimos personagens. Como falar dos personagens não é um spoiler tão grande, neste caso eu vou citar alguns. Temos, por exemplo, Black Star, que é uma espécie de assassino barulhento, que é um moleque muito louco com a espada, que é uma menina meio peitudinha e é um personagem muito legal. Temos o Death the Kid, que é aquele cara marrentão, filho de alguém muito poderoso e que tem duas pistolas, então é um personagem muito divertido. Temos o personagem principal, que é o Soul, que é o que dá nome à série, e a Maka, que é a menina que usa o Soul Eater como arma. E isso é outra coisa super legal do Soul Eater. A personagem principal é uma mulher. Aí você vai dizer, então, Sommelier, você gosta de representatividade? É óbvio que sim. Todos nós gostamos quando algo sai dos trilhos que nós estamos acostumados. A maioria dos animes shonen tem como protagonistas homens parrudos que caem na porrada com homens parrudos. Um inimigo de verdade. É verão o ano todo, vem, compadre! Isso é legal, muito legal. Por isso eu tenho 2 bonecos de Jojo, que é o desenho mais homoafetivo do planeta. Mas isso não significa que não seja legal mudar esses ares de vez em quando. E Soul Eater traz esse respiro de diferença que envolve ali, também por ser escrito por um homem, um romancezinho, porque né, ele acha que porque tem uma menina e tem um menino, tem que rolar um romance. Mas tudo bem, porque o romance em Soul Eater ele é bem orgânico e bem simples. Ele vai se tornando uma coisa que você vai curtindo enquanto vai assistindo a obra e não impede a obra de crescer. O mundo do Soul Eater é muito amplo, muito divertido. Como eu falei, envolve ali uma coisa relacionada a bruxas, a poderes relacionados, óbvio, à bruxaria. Tem pra mim 2 dos personagens mais incríveis dos animes e dos mangás, que eu vou deixar pro vídeo de spoiler, mas eu posso dizer que é um certo cara que não morre e um certo cara que parece um mosquito. E eles pra mim são personagens muito incríveis que, como eu falei, não tem a sua completa desenvoltura no anime, pois a luta de verdade entre esses 2 oponentes só acontece no mangá e é uma luta excepcional, com uma porradaria de qualidade extrema acima do topo do que é permitido. Soul Eater, como eu falei, amarga este triste fato de ter um final filler, e por isso foi um dos animes que na época fez com que eu me tornasse o sommelier que hoje sou, pois na época
época era apenas mais um de vocês, aqueles que não leem mangá porque acham muito sem graça não ver as coisas em movimento. Só que com o triste final do anime e aquele filler que foi me empurrado goela abaixo, eu me senti na vontade de procurar mais sobre aquela série que tanto me agradou e acabei por ler o mangá, e a partir de então tornei-me sommelier de animes e mangás e sapiente de toda a verdadeira tecnologia por trás de uma boa história. É importante então usar o episódio do Soul Eater de hoje, da degustação, deixando os spoilers para a sexta, que vocês entrem no Discord da aba. Por quê, Luiz? Porque lá você terá acesso ao conhecimento que vem do verdadeiro conhecedor. Olha que coisa maravilhosa de mangás que sou eu. Você vai poder entender como melhorar a sua qualidade de leitura e absorver de forma verdadeira e superior tudo que há no mangá. E é assim que você vai poder ser aquele cara que passa spoiler para os outros nos comentários do vídeo. Mentira, não seja esse pau no cu. Não é divertido fazer isso, não é engraçado, e você só é um babacan quando você fica mandando spoiler para os outros, porque você não é melhor do que ninguém, porque lê umas páginas em